concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alfacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores soma mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Se liga nessa outra novidade na nossa assinatura básica 2.0. Agora, além de fazer os simulados por disciplina, você também pode criar um plano de estudos. Na nossa plataforma, você pode organizar as matérias de acordo com o edital e visualizar todas as matérias para que nenhuma fique de fora do planejamento. Além de dica de organização do tempo e muito mais. Essa é a assinatura 2.0. Até você entrar na PF 2014, você estudou quanto tempo efetivamente? E como é que você estudava? É outra história engraçada essa, tá? Gente, sou cheia das histórias, assim. Mas assim que é bom. Né, são cheias de histórias. Eu cheguei aqui em 28 de julho de 2012. Eu fui tomar posse. No dia 28 de julho de 2015, eu tava fazendo minha festa de despedida com os colegas aqui. Dia 31 de julho de 2015, eu tomei posse na PF. 3 anos exatos. E é muito engraçado porque quando eu saí de casa, porque assim, a minha história, voltando, gente, não me chamo de baiana porque eu tenho cara de baiana, não, é porque eu realmente sou baiana. E eu saí da Bahia e vim pro Alfa, assim, na época que não tinha ninguém aqui, né? Na época Os primórdios que apareciam uns loucos aqui de vez em quando, que vinham de algum lugar do Brasil, que o Alfa era um puxadinho. O estudo é a única coisa que ninguém vai te roubar. Você fala assim, você tem colegas que estudam um pouco mais, 4, 5, 6 anos para passar, e daí? O conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tirar. Podem tirar tudo, você pode quebrar, você tem dinheiro hoje, amanhã você não tem dinheiro, você pode tudo, mas o conhecimento é a única coisa. E outra, você está estudando para você. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu não gosto de estudar. Cara, estudar não é gostoso. Mas sabe o que é gostoso? O que o estudo te proporciona. Que é o conhecimento e é você realizar teus sonhos, é você ter seu cargo público que você tanto almeja, é você mudar de vida. E aquela hashtag que é bem clichê, que todo mundo fala, que é estuda que a vida muda, é a mais pura verdade, entendeu? Sim. Isso é básico. Então, assim, cara, aproveita. Eu vejo uma galera falando do Alfa, isso e aquilo. Aí, sabe que me intitula defensora do Alfa, né? Assim, eu falo assim, gente, vocês têm que aprender uma coisa, você tem que tirar o que é bom pra você. Você tem que aproveitar aquilo que te é proporcionado, entendeu? Tem uma história minha particular que foi uma coisa que na época detonaram o Evandro na internet. Eu falei assim, mas você sabe o que tá por trás? Ninguém sabe. Num aulão, o Evandro falou assim, Baiana, você tá gorda. Essa história, você lembra disso? Eu não sei se você lembra. Isso aí, você tem que treinar. Você não quer. Ele e um outro professor que tinha aqui na época de Direito Constitucional, o professor Senna. Baiana, você quer estudar para carreiras policiais ou você quer ir pro administrativo? Não, nada contra, pelo amor de Deus. É porque a área policial tem teste físico. Sim, tem TAF. Tem TAF. Você falou um monte assim no aulão e eu concordei com ele. Só que nos bastidores, que ele chegou numa sala com o Carlitos, acho que estava nessa época, já era monitor, que ele fazia... Não sei se só que você não era monitor de sala. Você era monitor lá do online. Pegou todos os meninos, os monitores de sala, falou assim, é o seguinte, a Baiana tem que fazer teste físico. Todo dia, não sei o que vocês vão fazer, o horário que vocês vão fazer, pelo menos eu quero 2 pessoas correndo com a Baiana todo dia. E se daqui a 6 meses a Baiana não conseguir, eu vou mandar todos os monitores embora. Não quero nem saber. Ou a Baiana, desse jeito. Aí eu não quero, se organizem, se programem, façam. Aí os meninos
fizeram um cronograma que todo dia 2 iam correr comigo. A gente corria nessa praça aqui da Rio Grande do Sul, que chama, popularmente chamada de... Ah, Wilson Joffre. Wilson Joffre ali, a praça de Wilson Não Joffre. vou Né? Não vou falar porque, não, enfim... desnecessário. Desnecessário. Todo dia, 2 colegas iam correr comigo. Quando não era lá, era no Ciro. Todo dia. E os meninos às vezes corriam, ou então, hoje não dá para ir para lá, vamos na quadra da sua casa. E eu consegui. Eu não conseguia correr, eu conseguia começar a correr, eu consegui emagrecer, eu consegui fazer assim. Então, aí eu falei assim, aí todo mundo detonou Evandro na época. Mas ele não estava por trás. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. O problema é teu, você quer estudar? Não. E ele não só falou, ele não chegou ali no público, ele chegou para mim antes. Ele falou comigo. E não só falou comigo, como foi lá e falou, eu vou te ajudar. Outra coisa que ninguém sabe, quando eu passei em 2014 que eu não tinha, e aí, como é que tá seu treino? Ele foi lá e pagou colega para me ajudar no meu treino. Eu não passei no teste físico, eu não fiz a média. Que se fosse no concurso eu tivesse passado no último, minha média teria sido super, eu teria passado, feito a nota máxima, porque mudou o teste físico, mas na época eu não passei porque eu não fiz na média. Entendeu? Mas ele me ajudou. Aí eu falo assim, ele não tem obrigação nenhuma, entendeu? Então eu falo, me chamam assim, a defensora do Alfa. Eu sou defensora mesmo. Porque eu vi eu tenho uma história, né? Não é assim da noite pro dia, não é tá aí a mercê. Não, eu tenho uma história com coisas que não é obrigação, entendeu? De estar ali, de fazer, mas que eu tava ali, eu aproveitei todas as oportunidades que me foi dado. As novidades da nossa nova assinatura básica 2.0 ainda não acabaram. Agora você conta também com planos de estudo, simulados por disciplina, questões por banco e redação 2.0. Toda semana nós vamos ofertar um professor de redação e um docente especialista no tema aplicado. Essa é a nossa assinatura 2.0. A gente tem a nossa forma mais exclusiva no Brasil. Aqui, ninguém consegue fazer igual. Todos os cursos da área disponível. Por exemplo, o que é área? Aqui, você vai ter o Sou Mais Policial, que é a caixa aqui que o... Essa caixa que tá aqui. Ele vai mostrar o que tem dentro aqui. E nessa caixa azul, você tem... É dividido em Sou Mais Militares e você tem o chamado Sou Mais Carreiras, que você tem as demais carreiras ali. E no Sou Mais você tem simulados, cronogramas específicos, editais verticalizados, uma inteligência artificial muito forte ali dentro que mede os seus estudos, ou então a tecnologia está te acompanhando, né? A gente tem conteúdos especiais exclusivos que só tem no Sou Mais, não tem em lugar nenhum, que é o curso unificado. Por exemplo, você consegue comprar o curso unificado, tem um valor, ele é mais alto, o curso unificado. O que é o unificado? Você estudou para a Polícia Federal, a Rodoviária, DPEM e a PCDF. Só que ele tem uma mecânica muito dolorosa lá dentro. A gente acompanha um aluno como se fosse 1 para 1. E ele já está dentro do Sou Mais também. Então você tem ele e os outros agregados de valor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Olha vem pra cá, olha só o que nós veremos hoje. Nós estamos na
reta final da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Você que quer ser um cadete do Exército Brasileiro, você que quer ser aluno da Escola Preparatória de Cadetes, primeiro, né, para depois ser um cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, né, você sabe que a prova está chegando. Sábado e domingos próximos teremos o tão esperado concurso da SpaceX. E logicamente que nós, né, durante essa semana, a gente está fazendo aquela revisão geral para que você aflore os seus conhecimentos sobre as diversas matérias. E hoje é o dia da geografia, tá? O que nós veremos aqui, professor? Nós veremos hoje um pouquinho de tudo que você precisa saber. Lógico, no edital da SpaceX, se é que você não deu uma olhadinha ainda, deu sim, né? O edital da SpaceX, ele é gigantesco, né? A parte de geografia. Desse edital, eu separei, eu pensei algumas coisas que eu julgo importantes para a sua prova do domingo, né? A prova do domingo, a prova de parte de geografia é no domingo, né? No sábado é outras matérias sem importância, português, por exemplo, né? Mas no domingo tem geografia, tem história, tem matemática, e pá, só as matérias mais top, né? Brincadeira. Tem que passar em todas, não adianta remar, e aí tirar 10 em matemática e tirar 1 em geografia, não adianta nada. Beleza? Bom, para que isso não aconteça, a gente vai lembrar alguns conhecimentos. Recentemente passou-se a prova da ESA, né? Quem está me ouvindo, quem está assistindo, pode ter feito a prova da ESA. Você viu que a parte de geografia veio mamão com açúcar. Professor, mas eu não achei tão fácil assim. Então você estudou pouco. E eu posso ser bem sincero em falar isso, né? Eu tive o prazer de corrigir a prova ali. A prova não tinha dificuldade. Vou te dizer que na parte de geografia não tinha dificuldade alguma. Lógico, para aquele camarada que nos acompanha, que assiste às aulas, né, que pega o material, imprime o material, que faz anotações, eu tenho certeza que ele não teve dificuldade alguma na prova de geografia, beleza? Bom, e na super revisão de véspera da ESA aí, como hoje, né, nós fizemos aqui uma reta final da ESA, fizemos depois uma super revisão da ESA, e eu lembro que eu falei, está gravado, pode olhar lá onde você quiser, pelo menos umas 3 questões das 6 foi falado aqui na frente, tá? Uma delas eu lembro que eu falei assim, vai cair fusos horários. E não é que caiu, não é que caiu? Então, né, como eu sou um pouco vidente, né, eu tenho premonições aqui, eu acho, né, eu chutei algumas coisas interessantes aqui para a aula de hoje e que eu acho que tem a possibilidade muito grande de cair no nosso próximo domingo, beleza? Uma delas, já vou dar aqui um spoilerzinho, uma delas é a parte de cartografia. Faz tempo que não cai, faz uns 2 anos eu acho que não cai questões cartográficas na prova da SpaceX e esse ano vai cair, eu tenho certeza. Projeções cartográficas, escalas cartográficas, né? Eu vou apostar uma questão pelo menos deste assunto, beleza? Lógico, eu trouxe mais coisas e a gente vai vendo aí muita coisa aí. Questões de geografia física, todo ano cai alguma coisa na SpaceX, né? Climas, trouxe aqui alguns gráficos de clima, né? Que nós vamos entender como funciona, alguns climogramas que a gente vai entender como funciona. A SpaceX cobra muito isso, ela traz para o aluno e quer que o aluno saiba interpretar o gráfico do climograma, que não tem nada de dificuldade, mas, né, alguns ficam meio assustados quando não conseguem interpretar esses gráficos aqui. Beleza? Então eu trouxe questões, logicamente que a nossa aula aqui vai ser 1h30 de aula só voltada para questões e explicações do que eu acho mais importante que você precisa saber para o domingão, beleza? Show de bola? Questões de provas anteriores, questões recentes, um pouco outras não tão recentes, porque o que já caiu, pode cair de novo? Claro que pode. Os concursos militares, a ESA, a SpaceX, o Colégio Naval, eles abordam conteúdos, né, em anos diferentes. O mesmo conteúdo abordado lá atrás pode ser abordado aqui, né? E eu vou mostrar para você em algumas questões
como eles só invertem a alternativa, né? Muda um pouquinho da voz passiva para a voz ativa e te perguntam de novo. Vou mostrar para você que isso acontece também na SpaceX. A prova da SpaceX, né? Ela é um pouquinho diferente da prova da ESA. O número de questões é maior, né? Isso é uma coisa já que já dificulta um pouco. O grau de dificuldade da SpaceX ele é diferente da ESA. Claro que é. Até porque o cargo depois, né, que você vai ocupar é diferente. São funções diferentes, não são especificidades diferentes. Então, se exige um pouco mais da SpaceX, né? Você que está estudando já há um bom tempo, você sabe disso, né? Não é peidar dormindo, claro que não. A ESA é fácil? Aí você pode medir, né? Vamos medir aqui. A ESA é fácil? Se comparar com a SpaceX, ela tem um grau de dificuldade menor. Mas não é que é fácil. Nenhum concurso é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo passava, não é verdade? Todo mundo passava. E quem passa? Passa os que se dedicam mais. É só isso. Ah, mas o cara mais inteligente. Não tem mais inteligente e menos inteligente. É o cara mais treinado e o menos treinado. Só isso, tá? Ah, mas eu corro pouco, o cara corre mais. Corre mais porque ele treina, corre mais porque ele é mais magro, e você que é um gordo que só quer saber de comer, emagreça, né? Isso depende de cada um. Ah, mas eu tenho metabolismo. Sim, tudo bem, tem tratamento para tudo, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer, voltando falar do cérebro, né? É só basta você treinar. A carcaça é vagabunda. A carcaça, ela quer descanso. Eu quero deitar, me abostar no sofá e só ficar assistindo Netflix e sei lá o que mais. Isso é o que o cérebro quer. Carcaça é vagabunda, ela quer conforto. Ficar estudando, ficar ali fazendo aquelas contas de matemática do cacete lá é difícil pra caramba. Ficar lendo sobre globalização, ficar lendo sobre geopolítica, né? É chato, sei que é. Mas é necessário? É. Quem passa tem essa fórmula, tá? Não vai me dizer que o cara que passou na SpaceX, ele passou assistindo Netflix. Duvido, né? Não vem. Não me vem com churumelas. Pô, mas eu fico assistindo Netflix. Então tu já tá atrás. Porque tenho certeza que tem muita gente que tá comendo papiro. E você que tá me assistindo, você é um deles. Eu tenho certeza disso. Beleza? E domingão, as cartas serão lançadas e aí você pega se você papirou, beleza? Chega de churumelas, vamos para a nossa aula então. Como é que eu vou organizar, né? Eu já falei um pouquinho, mas questões, explicações e corremos para o abraço, beleza? Vamos lá para a tela para a nossa primeira questão na sua tela. Vai, acompanha comigo então. Vem para cá, tá? Reta final, geografia, SpaceX. Tá, pô, na sua tela, olha lá. Questão de 2019, guerreiro, 2019, a SpaceX perguntou justamente o seguinte. Vamos lá. Deixa eu habilitar minha caneta aqui, para eu não... Caneta em ação. Desde os primitivos rabiscos em uma placa de argila, ou em peles de animais, até a difusão maciça de aplicativos de localização e de navegação em smartphones, o uso de mapas é uma necessidade vital para o homem e muito mais para o militar, né? Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas. Então, o uso de mapa, tá? Então, cartografia é o assunto desta questão, beleza? O que ele diz lá na primeira sentença? Diferentemente dos meridianos, que possuem sempre o mesmo diâmetro, os meridianos possuem sempre o mesmo diâmetro. Ele afirmou isso. Os círculos que representam os paralelos diminuem de tamanho à medida que se afastam do Equador em direção aos polos. E aí, e agora? Ele simplesmente quer saber se você sabe o que é meridiano e o que é paralelo. Que idiota, né? Claro que eu sei, professor. Vamos lá, então? Vem para o quadro aqui para nós lembrarmos esse conceito de paralelos e meridianos. Paralelos e meridianos. Vamos botar aqui, ó. Paralelos. E aqui vou botar os
meridianos, beleza? Os paralelos e meridianos. É simplesmente isso, eu preciso saber. Você vai observar, né? Você já vem observando, tenho certeza disso, que as questões SPSEC, em uma questão, que é o caso dessa que nós vamos falar, ele traz um monte de conhecimento. Tu tem que ter um monte de conhecimento para responder uma questão. A primeira sentença, só na primeira sentença, ele quer que você saiba o que é paralelo, o que é meridiano. Beleza. Na segunda sentença, ele vai pedir de escalas. Pô, é cartografia, mas são assuntos diferentes, né? No macro assunto tá tudo a mesma coisa, mas, né, numa mesma questão. Então, veja, o grau de dificuldade é maior. O sarrafo é mais alto, tenho certeza disso. Bom, paralelos e meridianos. Vou começar pelos meridianos, né? Os meridianos, o que são meridianos, né? Meridianos são linhas imaginárias que cortam o globo no sentido norte-sul, no sentido vertical, né? O meridiano mais famoso que nós temos é o meridiano zero, o meridiano de Greenwich, né? Que passa lá no Observatório Real de Londres e tal, lá na Inglaterra e tal. Logicamente que ele passa lá, mas ele vai cortar ali a África, vai cortar ali para baixo também. Esse é o principal, meridiano 0 grau. A partir dele, e é a partir dele mesmo, eu vou ter outros meridianos. Por que a partir dele? Porque todos vão ter a mesma partida aqui, ó. Todos vão ter a mesma partida. Ó, todos vão ter a mesma partida. Todos vão ter a mesma partida. Vou desenhar para cá agora. Todos vão ter a mesma partida. Tá vendo? Ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, beleza? Ok. Todos saem do mesmo ponto. Ah, não, mas aqui não saiu, porque não tá bem a circunferência não está bem exata. E aí ele vai seguir, vai se encontrar lá. Aqui também. Aqui vai seguir, vai se encontrar aqui, ó. Todos se encontrarão no mesmo ponto, tá? Você concorda comigo que os meridianos são todos do mesmo tamanho? Esse meridiano, ele tem o mesmo tamanho desse? Claro, né? É como se eu te pegasse uma bolinha de tênis. Não, uma bolinha de lã lá da tua avó lá que tá fazendo um tricô lá. Pega lá aquela bolinha e aí tu traça um fio aqui, ó, sim. Depois tu vira um pouquinho, traça aqui, traça aqui, traça aqui. Você vai ver que todos saem do mesmo ponto, né? Se eles se encontrar aqui em cima. E todos têm o mesmo tamanho. Esses são os meridianos. Esses são os meridianos. Beleza? Ok? Vamos lá. Vamos para os paralelos agora, para a gente ver a diferença. O que são paralelos? O que são paralelos? Paralelos são linhas imaginárias que cortam o globo no sentido leste-oeste. Dividem o globo em hemisfério norte e hemisfério sul, certo? O maior paralelo que nós temos é esse aqui, ó, é o Equador. É o maior. Por que ele é o maior, professor? A partir dele, nós temos outros paralelos. Os paralelos não saem do mesmo ponto. Não. Cada paralelo, aqui, ó, aqui eu vou ter um paralelo, aqui eu vou ter um paralelo, aqui eu vou ter um paralelo, e aqui eu vou ter um paralelo. Vou desenhar para baixo agora. Paralelo, paralelo, paralelo e paralelo. Beleza? Lógico, nós temos alguns paralelos importantes que você precisa saber. Aqui eu vou dizer que esse aqui, ó, é o paralelo trópico de Capricórnio. Aqui eu vou dizer que é o paralelo trópico, ou melhor, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Aqui eu vou dizer que é o círculo polar do sul, aqui o círculo polar do norte. São os paralelos importantes. Beleza. Observem que o maior deles é esse. Esse aqui é um pouquinho menor, esse aqui é um pouquinho menor, esse aqui é um pouquinho menor, esse aqui é um pouquinho menor. Tá vendo? Olha como eles vão diminuindo de tamanho. É isso que ele falou na questão. Ele só queria saber se você sabe o que é paralelos. Para você saber que aqui são os paralelos vão diminuindo e lá são todos do mesmo tamanho, tu precisa saber o que são paralelos e meridianos. Só isso que ele quer saber. Beleza? Volta para a questão para a gente entender como era uma questão safadeza. Olha só. Diferentemente dos meridianos, que possuem sempre o mesmo diâmetro, não é verdade? Exato. Os círculos representam os paralelos, diminuindo de tamanho à medida que se afastam do Equador em direção aos polos. Bah, professor, é verdade, agora entendi, tá?
Aham, só isso que ele queria saber. Então tá certo isso aqui? Claro, tá certo. Aham. 2. As escalas podem ser gráficas ou numéricas. É verdade? Claro, sim, já vou te mostrar. As representações em escala pequena mostram áreas pequenas e com muitos detalhes. Beleza? Vem pra cá então, vamos lembrar o que são escalas cartográficas. Escalas cartográficas, beleza? Vamos lá então, aqui ó, olha só. Vou apagar aqui, ó. Os meridianos paralelos a gente já sabe o que é, tá? Escalas cartográficas. Eu aposto numa questão de escala esse ano. Eu aposto uma questão de cartografia, para ser mais exato, tá? Vou botar aqui, ó, escalas cartográficas. Que raios é isso? Por que foi inventado as escalas cartográficas? Isso é importante também, isso aí também vem em questão. Qual o motivo de uma escala? A escala cartográfica, ela é uma fórmula para me dar uma ideia de como é a realidade. Eu pego e desenho um mapa, né? Faço um desenho de um mapa e eu preciso ter uma estimativa de como é de verdade aquilo ali. Como é que eu vou desenhar o Brasil num papel? Não tem como desenhar né, nas dimensões reais. Para isso existem as escalas, né? Que é para eu pegar o desenho do Brasil e desenhar numa folha de papel A4, por exemplo. Mas eu sei que esse tracinho que eu fiz ali, isso aqui, ó, que é um... Eu vou botar em azul para dizer que é um rio. Esse rio que eu consegui desenhar no meu mapa, que aqui no meu mapa tem 10 centímetros, né? 10 centímetros. No tamanho real, ele tem 2.000 quilômetros, né? Lógico que essa proporção é conhecida. E isso é escala cartográfica, beleza? As escalas que nós temos são duas. A escala gráfica, como ele falou ali, ó, a gráfica, escala gráfica, que é aquela escala dada por um segmento de reta, né? Um segmento de reta, tá? Esse segmento de reta, ele pode ser de várias formas, né? Aqui em cima pode ser em quilômetro, em hectômetro, em metros, em centímetros, e não interessa. O importante é que o cara vai determinar isso. Eu vou botar em metros, aqui 200, aqui 300 e aqui 400. Poderia ter mais? Poderia. Vou botar aqui, ó, metros. Beleza? Poderia ter mais? Sim. Isso é uma escala gráfica. Eu sei que cada segmento desse vale 100 metros. Mas eu podia dizer para você que cada segmento desse valia 1.000 metros, valia 250 metros, valia 1 quilômetro, sei lá. Poderia falar, tá? Então é determinada pelo cara que faz a escala, ok? Então esse segmento de reta vai me dar a determinada distância. Qual a vantagem da escala gráfica? Isso também cai em prova. Qual é a vantagem de se ter uma escala assim? Eu desenhei essa escala no cantinho do meu mapa ali, embaixo, né? No rodapé ou no canto inferior ali. Sempre vem as escalas, um mapa que se preze tem que ter. À medida que eu amplio esse mapa, a escala se amplia junto, a escala gráfica se amplia junto, né? Então esse mesmo segmento que valia 100, vai continuar valendo 100, só que ele vai ser desenhado um pouco mais largo. Entendeu? Então, automaticamente, quando eu amplio meu mapa, a escala se amplia junto e não perco não perco a constituição ali. Isso é uma escala gráfica. Beleza? E a escala numérica, professor? E a escala numérica? A escala também pode ser numérica. A escala que já tem em cima ali. Ó. Escala numérica. Essa escala numérica, que é a mais perguntada em prova, porque ela, né, dá um grauzinho de dificuldade maior, o camarada aqui não se ajeita muito bem com matemática, ele já vai tremer na base e tal. A escala numérica é dada pela seguinte fórmula aqui, ó. A escala, vou botar assim, ó, a escala é igual o Dzinho sobre o Dzão.
Sendo que essa escala é dada pela divisão do desenho dividido pela distância real. O desão representa a distância real. O desenho representa o desenho. O desenho dividido pela distância real vai me dar a proporção da escala. Beleza? Show de bola, tranquilo? Escala numérica. Quanto maior esse desenho, quanto maior o desão, maior é a área representada. Né? Maior é a área representada. Maior é a representada. Quanto maior a área representada, menor é a riqueza de detalhes. Ou seja, menor é a escala. Puta, agora fiquei na dúvida, né, professor? Fiquei na dúvida. Escala grande, escala pequena, isso é muito perguntado em prova, tá? E é justamente isso que ele te perguntou ali, ó. Ó, relação. Ó, vou botar assim, ó. Relação entre escalas. Tá? Relação entre escalas. Escalas, vou botar aqui, ó. Escala grande. E aqui eu vou botar escala pequena. Beleza? Vamos lá. Escala pequena, escala grande, tá? Escala grande. Então, na escala grande, eu consigo enxergar as coisas com nitidez. Eu consigo ver, por exemplo, a dimensão das quadras da rua, por exemplo. Eu consigo ver a dimensão dos muros das casas, se é uma escala de um mapa de uma cidade, por exemplo. Eu consigo ver. Ou se é de uma floresta, eu consigo ver as árvorezinhas ali, o tamanho das árvores, a distância entre as árvores ali. Eu consigo ver com nitidez. Qualquer coisa que tenha no terreno eu consigo enxergar. Opa, ali é uma mina d'água, ali é uma caixa d'água, ali é um buraco. Eu consigo enxergar isso em escalas grandes. Então, em escala grande, eu tenho riqueza de detalhes. Oh, bicha! Riqueza de detalhes. Beleza? Riqueza de detalhes. Porém, na escala grande, eu tenho pequenas áreas representadas. Eu consigo desenhar o mapa do Brasil em escala grande? Não consigo, porque eu não consigo detalhar. Por exemplo, existem diversos mapas, né, do Brasil. Por exemplo, mapa do Brasil com as capitais. O que é a capital no mapa do Brasil? O que é a capital? Representada por o quê? Pelo um pontinho. Né? A capital é um pontinho mais grosso, a cidade é um pontinho mais fino. Isso aqui é a cidade. Mas todas as cidades são redondas? Não, claro que não. É uma forma de representar. Por quê? Eu não consigo detalhar. Você entendeu? Eu não consigo detalhar. Porque as escalas são pequenas em grandes mapas. Tá? Então, em escalas grandes, as áreas têm que ser pequenas. Outro bizu é esse aqui, ó. Quando eu tenho uma escala grande, o denominador é pequeno, tá? O denominador é pequeno. Quem é o denominador? É esse cara aqui, ó. Quando eu tenho denominadores pequenos, e aí, nesse caso, na prova vai vir ali para você comparar, né? Tem questões que são assim, de dizer se é uma escala grande, uma escala pequena. Quando o denominador é menor, a escala é maior. Quando o denominador é grande, a escala é, por exemplo, escalas pequenas. Vou botar uma aqui, botar em vermelho. Ou melhor, uma escala grande, tá? Vou botar uma escala grande aqui, ó. 1 por 10 mil. É uma escala considerada grande, tá? Uma escala pequena seria o quê, professor? Vou botar assim aqui, então, ó. Uma escala pequena poderia ser 1 por 1 milhão? Sim. Escalas pequenas, porque eu tenho 1 milhão de metros, né, para ser representada em 1 centímetro.
né? 1 milhão de centímetros, melhor dizendo, 1 milhão de centímetros para ser representado em 1. Entendeu? 1 milhão na real para ser representado em 1 centímetro no mapa. Então é mais ou menos isso. Isso é uma escala pequena. Então as escalas pequenas, elas têm poucos detalhes. Sim. As escalas pequenas, elas representam grandes áreas. Claro, o mapa mundi, por exemplo, é numa escala pequena. Você tem riqueza de detalhes no mapa mundi? Não. Algumas cidades, os principais países com as capitais e olhe lá. Tá? Que mais? Aqui, para ficar igual ao de cima, o denominador é grande. Beleza? Lógico, grande e pequeno você vai ter que comparar com outros que vão estar na sua sentença ali. Tranquilo. Show de bola? Escala grande, escala pequena? Safo ou não? Safo? Tá? Cuidado. São questões fáceis que derrubam muita gente. Porque não vai ser simples ali. Eles vão inverter as palavras e tal. Preste atenção, pelo amor de Deus. Beleza? Volta para a questão, então, para a gente lembrar isso aí. Vamos lá, vem para cá. Então, veja só. As escalas podem ser gráficas ou numéricas, vimos. As representações em escala pequena mostram áreas pequenas? Não, em escalas pequenas mostram grandes áreas, portanto, errada. E com muitos detalhes? Não, com poucos detalhes. Tá vendo? Tá vendo como tem que dominar isso aqui? Portanto, errada, tá? Falsa essa aqui. 2, não quero. 3. A distorção de áreas, formas e distâncias pode ser eliminada quando as projeções afiláticas são empregadas na confecção de mapa. Olha, por isso que eu trouxe questão, volta para mim aqui, ó. Por isso que eu fiz questão de trazer essa questão aqui. Questão de trazer essa questão. Né? Questão de prova da ESA, prova da SpaceX 2019, tá? Quanta coisa o camarada tem que dominar. Em uma questão, eles praticamente querem que você saiba, e claro, tem que saber mesmo, né? Toda a parte da cartografia que está no edital. Né? Agora ele vai querer saber projeções cartográficas. O que são projeções cartográficas? Né? Vamos apagar aqui para a gente ir para as projeções, tá? Para você entender o que são. E eu tenho certeza que vai cair uma pergunta de cartografia na nossa prova. Fica esperto, vai cair, tá? Vai cair, que eu sei que vai cair, beleza? Vamos falar agora, então, das projeções cartográficas? Projeções cartográficas. Primeira coisa que nós precisamos lembrar em projeções cartográficas é que nós temos 3 tipos principais de projeções, tá? 3 tipos principais, ok? A primeira projeção que eu vou colocar para você aqui, ó, são as projeções cilíndricas. Projeções cilíndricas. Que raios é isso, professor? Projeções cilíndricas, ela é isso aqui, ó. Ó. Aqui. Eu tenho um cilindro e eu vou desenrolar esse papel, né? E vou fazer a minha projeção. De quem? Do globo, tá? Vou desenhar diferente, parecendo a bandeira aqui do Brasil, né? Vou desenhar diferente, tá? Isso aqui é um cilindro, que é desenrolado, né? Pensem que você tem o mundo, e aí os camaradas botaram um cilindro, envolveram um papel em forma de cilindro no mundo. Botaram uma lâmpada aqui dentro desse globo. Pensa num globo, um globinho lá. Vou desenhar um globo, né? Bota uma lâmpada lá dentro. Tem alguns que já vêm com lâmpada. Eu tenho, inclusive, em casa, que vem com uma lâmpada. Aí pega uma folha de papel e envolva ele, formando um cilindro, né? Envolva ele. Liga a luz lá. Escurece o ambiente. Liga a luz. Você vai ver que vai ser projetada nesse papel vai ser projetada uma projeção. Vai ter uma projeção, né, ali nesse papel.
Essa projeção é a projeção cilíndrica. Quais são as características das projeções cilíndricas? As projeções cilíndricas, né, depois de desenhado, vão ficar assim. As projeções cilíndricas têm características de possuir ângulos retos. Ângulos retos. Ó, ângulos retos que você vai ver na projeção azimutal e na posição na azimutal e na cônica já não vão ter ângulos retos. Aqui eu vou ter ângulos retos. Presença de ângulos retos nas projeções cilíndricas, beleza? Bom, e o que tem de interessante das projeções cilíndricas? Tá? O desenho, não vou deixar aqui, tá? Projeções cilíndricas. As projeções cilíndricas, elas são típicas ou mais usadas para projetar baixas latitudes. Para projetar baixas latitudes. Professor, o que é latitude? Ah, guerreiro, não me pergunte onde fica o Alegrete. Não, né? Eu estou entendendo que o camarada já sabe o que são latitudes. Beleza. Se ele não sabe, ele procura lá numa das aulas, lá do início do nosso curso, que tem lá latitude, longitude, tem tudo lá. Mas ele já sabe, claro, ele já sabe. Estou só sacaneando, o camarada já sabe o que são latitudes. Bom, então por que essa projeção é utilizada para baixas latitudes? Porque vamos lá aqui, ó. Vamos dizer que eu pegue isso aqui, né? E vou colocar meu cilindro ali, ó. Aqui, botei meu cilindro. E aí vou desenhar, ó. Tá? Vou desenhar a minha... vou projetar aqui, fazer a projeção aqui do mundo, beleza, fiz a minha projeção. Você pode entender que na imagem projetada ali, aonde que vai encostar o papel? Aonde que o papel vai encostar na minha bola, no meu globo? Aonde vai encostar? No centro. O papel bem retinho, vai encostar, a não ser que eu amasse o papel. Não quero amassar, eu quero deixar ele bem retinho. Aonde vai ser encostado? Somente no centro. Então você concorda comigo que aqui no centro é o lugar que vai ficar perfeita a minha projeção? Ou seja, não vai ter distorção. É ali mesmo que eu vou passar o tracinho ali, é ali. Aqui, nas bordas, né, nos polos, como o papel não encosta, eu vou ter uma sombra. E essa sombra vai se alongar. Então vai ser perfeita a projeção nos polos? Não. Vai ser aproximada. A única projeção mais correta vai ser nas baixas latitudes, ou seja, na linha do Equador. Por isso que as projeções cilíndricas são mais utilizadas para as baixas latitudes. Na verdade, eu posso projetar um globo inteiro numa projeção cilíndrica, mas aonde terão menos distorções serão em baixas latitudes. E é isso que as provas perguntam, beleza? Isso que as provas perguntam. Das projeções cilíndricas, nós temos duas projeções que são importantíssimas, as mais importantes. As projeções, né, que são mais cobradas em prova. É a projeção chamada de Mercator e a projeção de um camarada chamado Peters. Tá? A projeção de Mercator ela foi feita lá em 1700 e lá vai pedrinha, tá? A projeção de Mercator ela é conhecida como projeção eurocêntrica. Beleza? A projeção de Peters é conhecida, dentre outros nomes, como submundista ou terceiro mundista. Eu vou explicar. A projeção de Mercator, ela foi considerada eurocêntrica, porque Mercator, quando realiza a sua projeção, né, o camarada Gerhard Mercator, quando ele realiza a sua projeção, ele centraliza no seu mapa a Europa. Por isso que ela é eurocêntrica. Pega a Europa, bota no centro e a partir da Europa ele desenha o restante. Por que ele fez questão de colocar a Europa? Porque na época dessa projeção é o que estava em vigor, né? Não que hoje não esteja, mas estava em vigor. E aí ele privilegiou a Europa.
A projeção que está no centro, como ela é uma projeção de baixa latitude, ela vai ser a que vai sofrer menos distorções. Beleza? Por isso ela foi chamada de eurocêntrica. Eurocêntrica. A projeção de Mercator, ela é uma projeção conforme. Conforme. Já vou dizer sobre isso aqui também, tá bom? Beleza. Já a projeção de Peters, que foi realizada já no século XX, né? Ela foi considerada submundista ou terceiro mundista. Ela privilegia os países subdesenvolvidos. Ela coloca os países subdesenvolvidos no centro da sua projeção, ou seja, o hemisfério sul, basicamente, ele está mais em evidência, né? Foi como se fosse alguns autores chamam de uma resposta à projeção de Mercator, que era muito utilizada, é até hoje ainda muito utilizada, né? Então foi um desabafo ali do Peters e colocou a projeção ali. Terceiro mundista, pronto, porque ele privilegia os países terceiro mundistas, ok? Da época, tranquilo? Show de bola. Essa projeção de Peters, né? Ela é uma projeção considerada, chamada de equivalente. Beleza? Projeção equivalente. Beleza? Tá, mas depois eu falo isso aí mais um pouquinho. Projeção equivalente. Isso são as projeções cilíndricas, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, que vai ser mais rápido, da projeção cônica. Projeções cônicas, tá? Projeções cônicas. Vem pra cá que eu vou te mostrar a projeção cônica agora, ó. Olha só. Projeção cônica. Eu tenho o meu globo, que vai ser projetado, né? E aí, simplesmente, o camarada faz isso aqui, ó. Ó. Tá? Ó. Beleza? Olha aqui. Ele faz um cone e encaixa no globo. Se você fizer um cone, um chapéuzinho e botar no seu globo, você vai ver que em um ponto esse chapéuzinho vai encostar. Vai ser aonde? Exatamente aqui, ó. Nesses locais onde que o chapéuzinho, né, o cone vai encostar. Por isso que as projeções cônicas são utilizadas para médias latitudes. Médias latitudes, ou seja, regiões temperadas. Lá nas regiões temperadas, a projeção cônica ela é mais adequada, porque ela vai projetar com mais nitidez, com menos erros, né? As áreas de médias latitudes. Beleza? Médias latitudes, regiões polares. Tranquilo? Beleza. E por fim, a projeção azimutal ou polar. Polar. Azimutal ou polar. Como é que é a projeção azimutal ou polar? A projeção azimutal ou polar é essa aqui, ó. Eu vou ter isso aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Aqui. Beleza. Ó. Beleza. E aí eu tenho isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma projeção azimutal ou polar. Azimutal, porque nesta projeção eu tenho azimutes. Observem aqui, ó. Todos os meus meridianos partem do mesmo ponto, né? Então, por isso que ela é chamada de azimutal. Polar, porque ela é muito utilizada para projetar regiões polares, os polos. Então ele pega a folha de papel, tá? O meu globo aqui, bota a folha de papel em cima e ó, e desenha. Bota a folha de papel e desenha. Mas eu posso fazer uma projeção azimutal polar do Equador? Posso fazer.
ela vai ser chamada de projeção equatorial. Eu posso fazer uma projeção, botar o globo aqui e pegar meio obliquamente? Sim, ela vai ser uma projeção azimutal oblíqua. Né? Então o globo aqui, eu posso botar a folha assim? Posso. Né? Mas ela é mais utilizada para regiões polares, ou seja, regiões de altas latitudes, eu ia dizer baixas latitudes, regiões de altas latitudes, beleza? Altas latitudes. O mapa da ONU, por exemplo, é um mapa projetado numa projeção azimutal polar, certo? Nesse caso, mapa da ONU, ele é projetado do Polo Norte, mas eu poderia fazer projetando do Polo Sul? Sem problema algum, ok? Nessas projeções polares, eu consigo projetar metade do globo. Somente. Por exemplo, vou projetar aqui, ó, Polo Norte. Beleza. Como é que eu vou desenhar a Antártida ali? Não tem como, não tem como. Por isso que eu consigo projetar na projeção azimutal polar apenas metade da minha Terra. Beleza? Metade da Terra. Certo? Exatamente isso aí. Vamos para lá que agora que eu vou te mostrar mais uma coisinha. Vem para cá, olha só. Para a gente finalizar essa parte de projeções cartográficas. As projeções cartográficas, elas podem ser conforme as características, né? Quanto à propriedade delas. Conforme a propriedade das projeções, elas podem ser. Tá? Isso aqui é importantíssimo. E vai estar na nossa questão agora ali. Né? Quanto à propriedade, as projeções cartográficas, quanto à propriedade, tá? Quanto à propriedade, elas podem ser conformes, elas podem ser equivalentes, elas podem ser equidistantes, isso cai muito, e elas podem ser afiláticas, beleza? Isso são projeções. Conforme, né? A projeção de Mercator é conforme, porque a projeção que é conforme, ela preserva as formas dos continentes e caga para o resto. Então ela preserva a forma, ela tenta preservar a forma, mas o tamanho, a distância vamos dizer assim, desprestigiada, não é levada em consideração. Porque eu não consigo dar ênfase à forma e o tamanho ao mesmo tempo. Não consegue. Então ele tem que privilegiar uma coisa. A projeção de Mercator é uma projeção conforme, porque ela preserva as formas. Botar assim, ó, botar em vermelho. Ela preserva as formas. Beleza? Dos continentes, por exemplo. As equivalentes conservam o tamanho, equivalência, né? O tamanho dos continentes é preservado. Por exemplo, projeção de Peters é uma projeção equivalente, porque ela conserva os tamanhos. Beleza? E as formas ou as distâncias são desprestigiadas, né? E as equivalentes conservam as distâncias. Então ela preserva as distâncias. A distância entre o continente asiático, ou melhor, entre o continente africano e o continente americano. Então, essa distância é exata. Mas o tamanho pode dar uma distorcida, pode ficar mais espichado, mais largo e assim por diante, tá? Então, as formas dos continentes podem
crescer um pouquinho, né? Na projeção de Mercator, por exemplo, ou melhor, na projeção de Peters, por exemplo, que é equivalente, você vai ver, depois vai ter uma questão que vai falar sobre isso. A África, ela é alongada, ela é espichada, né? A América também é espichada, porque ele preservou os tamanhos e não as formas, né? O tamanho está certo. O Brasil, na projeção dele, está lá com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas está meio distorcido, ok? E as afiláticas, professor? As afiláticas. As projeções afiláticas são projeções que não preservam nenhuma das variáveis anteriores. Ou seja, ela não preserva o tamanho, nem as equivalentes, nem as equidistantes. Tá? Não preservam, não preservam nenhuma propriedade. Não preservam nenhuma propriedade. Beleza? Não preserva nenhuma propriedade. Então, os zaralhos, essa projeção, não. A projeção de Robinson, por exemplo, é uma projeção afilática. Ela é uma projeção, aquelas projeções que você consegue ver nos livros, né? Que é uma projeção assim, por exemplo, aqui, essa projeção, você já viu, com certeza você já viu essa projeção aqui, essa projeção aqui, você já viu nos livros didáticos. Sim, já vi, professor, é assim, é bonitinha essa projeção, né? Ela é uma projeção que não preserva nenhuma, mas para fins didáticos, ela é interessante, beleza? Então, a mais conhecida é a de Robinson, essa aqui, por exemplo, ok? Isso aqui é perguntado em prova, acreditem ou não, tá? Isso aqui é perguntado em prova, você precisa saber, beleza? Vai para a questão para a gente resolver ela, afinal de contas agora, ok? Vamos lá. Bom, a terceira sentença. A distorção de áreas e de formas ou de distâncias pode ser eliminada quando as projeções afiláticas são empregadas na confecção de um mapa. Então, a distância ou a distorção podem ser eliminadas. Vem para cá rapidinho para eu te falar uma coisa. Nenhuma projeção, qualquer que seja, né? Nenhuma projeção que existe é isenta de distorções. Então, quando o enunciado ou a questão já vem dizendo, essa projeção não é isenta de distorções, errada. Não existem projeções perfeitas, tá? Todas terão distorções, tá? E até tem uma questão de um concurso que falou assim, os mapas, não sei o quê, adoram contar mentirinhas. Isso é verdade, tá? Tem coisa que está desenhada que não é daquele jeito. Se você pegar, tem mapas lá que a Groenlândia é maior que o Brasil. E a Groenlândia não é maior do que o Brasil, né? Tem alguns mapas que mostram isso. Mas não é que ele quer te mentir, é porque ele fez a projeção que mais se adequava para ficar mais legal ali e tal, e assim por diante. Tá? Então, não é fiel o retrato ali, por isso que você tem que analisar. E quando ele fala com projeções afiláticas, a distorção são eliminada, errada, tá? Volta lá para a questão, então, veja só aqui, ó. Então, a distorção de áreas e formas ou de distâncias pode ser eliminada quando as projeções afiláticas são empregadas. As afiláticas, elas não observam nada, né? Não levam em consideração nada, então elas cagam para tudo. Então, não tem como eliminar. Ela vai ficar mais bonitinha? Vai ficar, mas não vai eliminar nada. Portanto, falsa. 4. Anamorfose é uma forma de representação cartográfica utilizada em mapas temáticos, na qual as áreas dos países, estados ou regiões são mostradas proporcionalmente à importância de sua participação no fenômeno representado. Exato. Professor, o que é anamorfose? Anamorfose não é mapa. Anamorfose é uma representação cartográfica. E eu já vou te mostrar um exemplo ali. Portanto, aqui está certo, tá? Eu já vou te mostrar o exemplo, fica tranquilo. Tá? E aí ele me disse 4, vamos lá. Assinale a alternativa que representa todas as afirmativas corretas, dentre as listadas acima. As únicas corretas são a 1 e a 4, que nós vimos ali. A 1 e a 4 está aqui na nossa letra C. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Agora vamos para... Eu vou te mostrar o que são anamorfoses. Vem para cá. Olha só, isso aqui ó,
é um exemplo de anamorfose, tá? Isso aqui é uma anamorfose. O que é isso, professor? Se você olhar com calma, não é o mapa mundi? É verdade, é o mapa mundi, né? Parece o mapa mundi? Parece, tá? Parece. Porém, não existe esse quadrado aqui nos Estados Unidos. Não tem, não é quadrado assim, né? Muito menos aqui em cima, com a retinha ali na China, tal, a Rússia, não, a Índia, assim, compridinho. Não é. Mas o autor de uma anamorfose, ele quer impactar visualmente, tá? O que esse autor dessa anamorfose quis impactar? Ele quis impactar o seguinte, tá? A representação cartográfica por anamorfose, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, segundo o IDH. Desenvolvimento humano elevado, ó, os em vermelho, tá? Os em vermelho. Desenvolvimento humano médio, tá? Ó, os em amarelo. E desenvolvimento humano baixo, os amarelinho mais clarinho ali, beleza? Porém, volta para mim aqui, ó. Anamorfoses, algumas anamorfoses, por exemplo, podem ser assim. Eu vou representar a economia dos países, por exemplo. Anamorfose da economia dos países. Então, como é que eu vou representar os Estados Unidos? Os Estados Unidos, a economia deles é forte? Sim. Os Estados Unidos é isso aqui. Para mim é isso. Vou representar a China também, tá? Um pouquinho menor. Eu vou representar o Brasil. Né? Não é tão... Né? Nós somos damos a 18ª, 11ª, 12ª economia, né? Então aqui, eu vou representar os países assim. Eu vou representar alguns países com economia bem fracas, ó. Aqui uma bolinha, um vai ser um pontinho e tal. Mas o Brasil não é redondo assim, os Estados Unidos não é redondo assim. Não interessa. Eu só estou representando conforme o desenvolvimento econômico. E aí eu vou botar aqui, ó. Aqui eu vou dizer que é os Estados Unidos da América. Aqui eu vou dizer que é o Brasil. Aqui eu vou dizer que é a China, por exemplo, a China, né? Beleza? Isso é uma anamorfose. Ela quer impactar, que você olhe nitidamente. Ele quer dizer as economias. Olhando, essa aqui é maior. É isso que a anamorfose representa. Ela não é o mapa. Isso aqui é mapa? Não é mapa. Isso aqui é uma representação cartográfica que é muito utilizada, beleza? Isso são anamorfoses. Anamorfose. Que pode ser um círculo, pode ser, sei lá, um quadrado. Não interessa, tá? A figura que for utilizada, não interessa. Isso é anamorfose, beleza? Vai para tua tela lá, agora você já sabe que é anamorfose e a última alternativa ali estava certa. Beleza? Show de bola. Próxima questão vai falar o seguinte, ainda nessa cartografia aqui. Olha só, uma questão lá de 2016. Olha como eles perguntaram para você. Sobre a projeção cartográfica utilizada na produção do mapa abaixo. É correto afirmar que se refere a uma projeção? Quem fez essa projeção foi esse cara aqui, ó, o Peters. Né? Observe que a projeção de Peters é uma projeção o quê? Terceiro-mundista. Né? É uma projeção de países subdesenvolvidos, né? Ele preservou ou privilegiou os países do terceiro mundo na época que ele fez a sua projeção. E é verdade, ó, ele colocou no centro a África, por exemplo. O Brasil está bem centralizado também, né? Então ele teve essa forma de projeção. Tá? Então o que ele quer saber? É correto afirmar que se refere a uma projeção cilíndrica. Isso é uma projeção cilíndrica? É claro que é. A projeção de Peters é uma projeção cilíndrica. Olha só aqui, ó. É cilíndrica? Por que eu sei que é cilíndrica? Tem ângulos retos. Ó, tem ângulos retos. Tem ângulos retos. Sim, é uma projeção cilíndrica. Exato. Conforme, e aí eu preciso saber qual a característica da projeção de Peters, que eu falei para você aqui na frente. A projeção de Peters, ela é conforme? Não. Quem era conforme era de Mercator. A projeção de Peters, ela é uma projeção equivalente. Ela é uma projeção equivalente. Então ela não é conforme, portanto falsa. B, é uma projeção plana ou azimutal? Também não é plana ou azimutal, porque tem ângulos retos, tal, já não sabemos.
Lembrando que a plano azimutal ou polar também pode ser chamada de geopolítica, que eu não falei para você, geopolítica, tá? Mas não é, falsa. Azimutal equidistante, falsa. Cilíndrica equivalente, exato, que destaca áreas situadas nas latitudes intertropicais, entre os trópicos, preserva as dimensões relativas entre os continentes e países. Então, preserva as dimensões, os tamanhos. Exato. Uma projeção equivalente é justamente isso. Portanto, essa aqui é a resposta que nós queremos. É uma projeção cilíndrica interrompida? Não. E conserva a proporção de áreas representada e é muito utilizada nos atlas escolares? Não. Falsa. Vem para a tela aqui só para te mostrar mais uma coisa. Ele falou de projeções interrompidas, né? Tem uma projeção lá que é assim, ó, mais ou menos assim, ó. Tá? É mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Ela chama-se projeção de Good, tá? Projeção de Good. Isso é uma projeção interrompida. A projeção de Good, ela tenta projetar comparar as massas aquáticas, as massas terrestres com a parte da água, dos oceanos. Então é uma comparação. Isso é projeção interrompida, tá? Interrompida. Existe isso? Existe. Pesquisa lá que você vai ver. Show de bola? Portanto, volta para a questão. A resposta certa, a letra D de dado. Fácil. Quando você sabe a matéria, não tem nenhum problema, né? Aqui está um exemplinho para você dos tipos de projeções, as cilíndricas, as cônicas e as planas que nós vimos agora há pouco, beleza? Show? Questão de 2019 também, tá? Agora já saímos da cartografia, tá? Saímos da cartografia, nós vamos para outro assunto. Veja só, recentemente o governo brasileiro resolveu abolir o horário de verão, uma medida que tinha por finalidade economizar energia no período do ano em que a maior parte do território nacional recebe mais luminosidade natural. Ou seja, no verão, né? Ao longo do dia. A duração desta luminosidade varia de acordo com a localidade, dependendo da latitude e da estação do ano. O gráfico abaixo representa a duração média de luminosidade natural em 3 localidades, 1, 2 e 3, ao longo de um período do ano. Beleza, vamos entender esse gráfico aqui, tá? Aqui é a duração da luminosidade. Aqui são os meses do ano. Observem que a maior luminosidade nas 3 cidades representadas é onde? No verão, né? Ó, principalmente aqui, ó, novembro a janeiro. Aqui é o período de maior luminosidade. Então quer dizer que nessa cidade 1, a luminosidade desses meses é muito grande? Sim. E nos meses de inverno a luminosidade baixa. Ó, se você entender, você tem que olhar aqui também, ó o gráfico. O gráfico vai lá para baixo, né? Vamos dizer que nós estamos aqui, ó, março, abril, maio, junho, julho, né? Olha só a luminosidade lá, como cai, né? Portanto, a cidade que mais tem variação de luminosidade é a cidade 1. Certo ou não? Exato. A cidade que possui maior variação de luminosidade é a cidade 1. Em segundo lugar, a cidade 2, que varia um pouco também. E a cidade 3, você pode olhar que a variação é bem pouca, né? Ó, no inverno a luminosidade é isso aqui. No verão ela só aumenta um pouquinho, ó. Então tem pouca variação. Exato ou não? Exato. Portanto, eu consigo entender aqui que esta cidade está mais próxima do Equador. Porque lá no Equador a variação da luminosidade é baixa. Por quê? É sempre iluminado, né? Se comparar com uma cidade lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. Aqui, ele deve estar lá no meio do Brasil, sei lá, né? E aqui, tá lá, regiões de, vamos botar aqui, ó, maiores latitudes, médias
latitudes. E aqui, Equador, baixas latitudes. Beleza? É isso que eu posso interpretar desse mapa, desse gráfico. Certo? Então vamos lá então para a alternativa. E aí ele vai me dar cidades. Algumas cidades. Aí ficou fácil, né? Então, em primeiro lugar, eu preciso cidades com maior latitude, uma com média latitude e uma com baixa latitude. Ou seja, vamos lá comparar aqui. Porto Alegre tem maior latitude que Brasília? Tem. Recife tem maior latitude que Brasília? Também. Então aqui está numa sequência lógica? Sim. Portanto, essa é a resposta. Curitiba está numa latitude maior do que Belém? Exato, claro. Curitiba está aqui no sul. Belém está lá no norte. Porém, Belém está em maior latitude que Salvador? Não, está em menor latitude. Belém está na linha do Equador. E Salvador não está na linha do Equador. Está no Nordeste, tá? Portanto, não podia ser. São Paulo tem uma grande latitude? Tem, né? Está aqui no Trópico de Capricórnio. Florianópolis? Não, Florianópolis tem maior latitude ainda, portanto já não deu certo. Cuiabá está em uma latitude, vamos dizer assim, média. Campo Grande tem maior latitude que Cuiabá, também não serve. Palmas e Natal. Palmas está numa latitude um pouco inferior à de Natal, ok. Porém, Belo Horizonte está inferior ainda à de Natal. Portanto, não tem como ser outra a não ser a letra A. Aqui eu trouxe um mapinha para te mostrar, né? Porto Alegre, né? Brasília e a outra cidade era Recife. Recife está aqui. Beleza? Recife. Eram as cidades, né? Deixa eu me lembrar se eram mesmo. Isso, Brasília e Recife. Então veja só. Porto Alegre, sumiu Porto Alegre. Beleza? Então tá aqui. Essas eram as cidades. Então, essa tem uma grande latitude, né? Porque olha aqui, ó, ela está aqui, ó, a 30 graus sul, mais de 30 graus sul, ou aproximadamente 30 graus sul. A Brasília está entre 10 e 20 graus, está aqui em 15 graus mais ou menos. E Recife está acima ou abaixo dos 10 graus. Aqui eu tenho 0, então entre 10 e deve estar aqui 7, 8 graus. Certo? Portanto, a maior luminosidade é onde? Aqui. A segunda maior é aqui e a terceira maior aqui. Porém, a que sofre um gráfico, né, mais acentuado, essa aqui é número 1, essa aqui é número 2 e essa aqui é número 3. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Questão fácil. Essa é uma questão fácil da prova da SpaceX. Fácil. O camarada tem que entender, ler e interpretar. Isso faz parte da questão também. Show? Beleza. Tá. Ele falou de horário de verão e tal, fuso horários e tal. Eu vou lembrar você já, para não desencargo de consciência. Isso aqui caiu na prova da ESA, tá? Será que vai cair na SpaceX? Não sei. Não é a mesma, apesar de a mesma instituição que faz, mas não são as mesmas pessoas que fazem a prova, tá? Então vamos lá, vamos só relembrar para você então. O Brasil possui quantos fuso horários? 4 fuso horários. Estão aqui, eles aqui, ó, tá? O primeiro fuso horário são as ilhas oceânicas. São 2 horas atrasados em relação a Londres. Londres. Que é aqui. 2 horas atrasados em relação a Londres. Atrasados por quê? Porque eles estão a oeste. A oeste, a cada 15 graus, eu diminuo 1 hora. Para leste, a cada 15 graus, eu aumento 1 hora. Beleza? Show de bola? Tá, tranquilo. Então, ilhas oceânicas, tá, estão a 2 horas a menos que Londres. O GMT 3 horas, menos 3 horas de Londres, é o GMT oficial do Brasil, hora de Brasília. Esses são os estados pertencentes, tá? Aqui tem uma divisão no Pará, tá? Olha para cá, é isso aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a divisão, tá? Beleza? Essa aqui não, deixa eu voltar aqui, ó. Para. Essa aqui não, tá aqui do lado, ó. Essa aqui é a divisão, ó. O Amapá, o Pará e o Tocantins fazem parte do fuso horário GMT, ó, GMT 3, que é o fuso horário oficial do Brasil, tá aqui, ó.
Esse aqui, guerreiro. Bom? Show. Aqui eu vou ter o fuso horário 3 do Brasil. Fuso horário 3 do Brasil com 4 horas a menos em relação a Londres. Está aqui, ó. Esses estados aqui. Certo? E o quinto fuso horário, que foi o alvo da questão da prova da ESA esse ano, né? Que um avião tal saiu lá do Rio de Janeiro, foi ver uma parada aqui em Rio Branco, no Acre e tal, era mais ou menos assim. E esse está no quinto fuso horário mundial, ou com relação a Londres, né? E está em 2 horas a menos que o oficial do Brasil, certo? 4 fuso horários, tranquilo? Show! Isso aí tu sabe já, né? Show de bola. A nossa próxima questão, ela vai falar o seguinte: o relevo terrestre não é estático, mas dinâmico, né? O relevo ele está em constante modificação, é isso que ele quer dizer. As constantes transformações que ocorrem na crosta são provocadas por forças endógenas, forças de dentro, internas, e exógenas, forças de fora, o intemperismo, por exemplo, que atuam sobre o modelado terrestre. Sobre a ação dos agentes internos e externos do relevo, podemos afirmar que agentes internos e externos, fácil, tá? Vamos lá, letra A. As cadeias orogênicas cadeias montanhosas, resultam de movimentos tectônicos de curta duração geológica. As cadeias orogênicas resultam de movimentos tectônicos de curta duração geológica, que, exercendo pressão em sentido horizontal na crosta, originam grandes cordilheiras, como as dos Andes, por exemplo. Exato, tá? As cadeias orogênicas são originadas de movimentos tectônicos, encontro de placas tectônicas, tá? Encontro de placas tectônicas, exatamente isso. A letra B diz o seguinte, tá? Tem que estar errada, vamos lá. O intemperismo químico é um grande esculpidor do relevo, exato. Muito característico em regiões desérticas. Opa, veja só, vem pra cá, olha pra mim aqui, ó. Intemperismo. Eu tenho o intemperismo químico, físico e biológico. O intemperismo físico é o intemperismo causado pelo calor, pelo vento, né? As partículas de poeira que estão no ar, no vento, batem nas rochas e aí desagregam rochas. O calor que incide sobre uma rocha dilata a rocha e quando o sol se põe, esfria, contrai a rocha. E essa dilatação, essa contração vai fissurando a rocha. Intemperismo físico. O intemperismo biológico é dos micro-organismos do solo, né? Que decompõem o solo. As raízes das plantas, quando penetram no solo, elas vão estratificando, vão quebrando o solo, vão sedimentando o solo. Isso é um intemperismo biológico, né? E o intemperismo químico é causado pela ação da água. A água da chuva, a umidade do ar, sei lá e tal, ela vai bater na rocha e vai dissolver os minerais, tá? E aí vai dissolver água mole em pedra dura, tanto bate até que fura um ditado que é certo. Né? Uma goteira ali, ó. Pap, 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 pap. Em rios vocês veem muito isso aí. Em rios você vê pedra redondinha. Mas como é que essa pedra tá tão redondinha? Ela veio rolando. A água foi batendo, fez um buraco, escavou um buraco numa rocha lá. E isso é um intemperismo químico. Beleza? Dissolve os minerais, intemperismo químico. Então, existe alguma possibilidade de ter intemperismo químico no deserto seco, deserto árido, seco, não chove nunca? Não, tá? Essa é a maior pegadinha desse tipo de questão. E ó, 2018 caiu, mas não foi a única. Você vai ver, acho que se não me engano tem na próxima questão, ou depois, acho que é na próxima, que vai falar praticamente a mesma coisa. Intemperismo químico vai relacionar a áreas desertificadas? Não, é falsa. Beleza? Volta para a questão. Portanto, intemperismo químico em áreas desérticas não existe. Show? C. A falha de San Andrés, provocada pelo rebaixamento da placa de Nazca,
em relação à placa do Pacífico. A falha de San Andrés, né? A falha de Santo André, que é a mesma coisa, ela é causada por um movimento transformante, um movimento de deslizamento de placas. Aqui tem uma placa, aqui eu tenho outra placa, né? Esse é o movimento transformante. As placas se atritam, uma vai para cá, outra vai para cá, e aí forma a falha de San Andrés, que é isso aqui. A placa que eu tenho aqui ó, é a norte-americana, norte-americana. E a falha que eu tenho aqui, a placa que eu tenho aqui é a placa do Pacífico. Beleza? Então essas são as placas. Ele disse que é a placa do Pacífico e a placa de Nazca? Não, a placa de Nazca é aqui embaixo, né? No Pacífico Sul. É a que atrita com a placa sul-americana para formar a Cordilheira dos Andes. Portanto, falsa, tá? É para pegar aquele camaradinho que leu uma vez, duas vezes a matéria, e aí ele leu alguma vez, ele leu que viu, não, em algum lugar eu li esse tal de Nazca, é isso, tá certo, é C. Aí toma, louco, toma, leu um pouquinho só, né? Foi no achismo, é um aventureiro, toma, beleza? Então tá, estudou pouco. Letra D. As planícies aluviais, né? Detentoras de grande fertilidade, sim, algumas planícies aluviais, por exemplo, a planície do rio Nilo, né? São planícies férteis, né? Então, algumas planícies são férteis. Então, são detentoras de grande fertilidade. São exemplos de alteração no relevo provocada principalmente pelo processo de sedimentação pluvial. Olha só aqui o desavisado, tá? Ele falou que as planícies aluviais, o que são planícies aluviais? São formadas por sedimentos transportados por rios. Rios, tá? Aluviais, rios, tá? Também podem ser chamadas de planícies fluviais. Sim. Detentores de grande fertilidade, e ele vai dizendo, né? Alteração no modelar, tal, provocada principalmente pelo processo de sedimentação, o quê? Fluvial e não pluvial. Pluvial é da chuva, fluvial é dos rios. Falsa, tá? E letra E. A dorsal mesoatlântica resulta da expansão do assoalho oceânico, devido ao movimento convergente entre as placas africana e sul-americana. Opa, quase acertou, né? Devido ao movimento o quê? Divergente. Se está expandindo o assoalho, está se separando, né? Está acontecendo isso. Uma placa está vindo para cá e a outra placa está vindo para cá. Aqui é a sul-americana e aqui é a africana. Aqui vai formar, ó, a dorsal mesoatlântica. Divergente, não convergente. Portanto, falsa. E aí, voltamos aqui, a resposta, a letra A, é a resposta que nós queremos. Fácil não é fácil esse troço aqui? É fácil demais, tá? Veja só aqui, ó. Aqui tem um mapinha das placas tectônicas, para você lembrar, né? A formação da Cordilheira dos Andes, que é aqui, ó, Cordilheira dos Andes, formada pela placa de Nazca e a placa sul-americana, movimento convergente, ó, convergente, tá? A placa de Nazca mergulha por debaixo da placa sul-americana, enrugando a placa sul-americana, formando a Cordilheira dos Andes. Exato? Certo, tá? Aqui, placa sul-americana, placa africana, movimento divergente, movimento de separação, formando a dorsal mesoatlântica, que é essa aqui, ó, essa dorsal aqui. Certo? Exato. Outro local de grande convergência de placas, Cordilheira do Himalaia, formado pela convergência da placa indo-australiana e da euroasiana, ou euroasiática. Aqui, ó, exatamente aqui. Grave isso, tá? Região do Japão, região de muitos terremotos, porque aqui tem convergência de placas. Placa euroasiática com placa do Pacífico. Certo? Exatamente isso. Então são as principais aqui. Lembrando que aqui, ó, falha de San Andrés, ó, falha de San Andrés. Não é convergência, é aqui, ó, transformantes, movimentos transformantes, tá? Já ouviu falar em Círculo de Fogo do Pacífico? Já? Bom, essa área que delimita a placa do Pacífico, ó, toda essa área que delimita a placa do Pacífico,
é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Beleza? Show? Tranquilo? Tá? Relembramos. Fácil demais. Aqui, falei, tá aqui, ó. Ó o Círculo de Fogo do Pacífico. A maior concentração de vulcões do mundo. Os vulcões estão em áreas de contato de placas, tá? Pode ver que não tem vulcão no meio de placa tectônica. Ah, mas aqui tem, aqui é uma ilha vulcânica, tá? Então, a maioria dos vulcões estão onde? Em áreas de contatos de placas tectônicas. Fiquem atentos, então, ok? Show! Próxima questão, SpaceX 19. Tá, veja só aqui, ó. Olha só. Bem recente essa questão. Numa sala de aula, um professor de geografia apresentou o seguinte texto aos seus alunos. Abre aspas. Quase todo mundo conhece alguém que tem certeza que o pouso da Apollo 11 na Lua, assim como os pequenos grandes passos de Neil Armstrong, foram uma farsa. Tem gente que não acha que ninguém foi para a Lua porcaria nenhuma. São pessoas que garantem que tudo foi uma produção de Hollywood. Agora mesmo estamos diante de gente que garante que a Terra, diferentemente de todos os outros planetas e satélites do nosso sistema solar, é, na verdade, plana. Tem cara que acredita nisso. São os terraplanistas, diz ele. Mas tem gente pior do que os terraplanistas. Por exemplo, a sociedade que acredita e divulga que a Terra é oca e habitada. Lá estariam vikings, nazistas e até uma raça superior que viveria no lugar chamado Ágata, iluminado por um sol interior. Que viagem! Que viagem é essa, mano? Que viagem é essa? Tá louco? Você tá louco, guerreiro? Tá? Mas é uma historinha que ele contou, né? Está nessa fonte aqui. E beleza, tá ok, contou essa historinha. Aí ele vai perguntar o seguinte pro Candango. Após a leitura, o professor pediu aos seus alunos que, com base em evidências científicas, tá? Tudo que a gente acredita são evidências científicas. Com base em evidências científicas, refutassem a ideia de que a Terra é oca, ou seja, eles têm que ser contrários a isso. Não tem que concordar. 3 alunos apresentaram seus argumentos. Vamos lá, quem são os bagual? João, ó o João. O João disse o seguinte, essa ideia de que a Terra é oca é um absurdo, tá certo, do ponto de vista da ciência. Por meio de sismógrafos, é possível medir a velocidade de propagação das ondas no interior da Terra, né? E nós sabemos que a Terra ela tem diversas densidades. A crosta é rígida, e aí, à medida que eu vou me aprofundando, eu vou encontrando o magma de plástico pastoso para líquido, até chegar ao núcleo que é sólido. É isso? Exatamente isso. Então, esses sismógrafos, eles medem a velocidade de propagação das ondas e perceberam que têm densidades diferentes. E tá certo, João, né? Então, a propagação propagação das ondas no interior da Terra. Esses estudos revelam que o interior do planeta é formado por diversas camadas, com densidade e composição de materiais variados. João estava certo? Tá certo esse garoto. Tá certo, Pia é bom. Vai passar na SpaceX esse João aí. Carlos, lá vem o Carlos. Impossível. As evidências científicas deixam claro que a maior parte do interior da Terra é composto por uma mistura de níquel e ferro. Mentiroso, João. O meu Carlos está mentiroso. Níquel e ferro é o núcleo. Por isso que o núcleo é chamado de NIF. Níquel e ferro. O restante é magma. O restante é magnésio. O restante é silício. Né? O restante é alumínio. Tá? O restante é isso. Então tá errado. Tá? Já cagou o pau aqui, ó. Em estado líquido. Uma mistura de níquel e ferro em estado líquido ainda. Ó. Líquido. Onde a temperatura média é acima de 5 mil. Não é líquido, não é tudo líquido. Portanto, falso. 5 mil graus é o núcleo. Mas o núcleo é sólido. Então, cagou pau, João. Tá falso. José, como a Terra poderia ser oca? Se já sabemos que os terremotos e os vulcões, por exemplo,
originam-se da pressão exercida pelo magma encontrado na astenosfera. Exatamente isso, né? A astenosfera é uma das camadas do interior da Terra, exercem pressões, né, e acabam movimentando, no caso dos terremotos, acabam ocorrendo movimentos rápidos, né, que são sentidos na superfície. Esses são os terremotos. E os vulcões também são provenientes de fraturas na crosta, né, ou fragilidades da crosta, e de onde saem o magma. Verdade? Verdade. José estava certo? O Pia é bom. João estava certo? Sim. 2 futuros alunos da Escola Preparatória de Cadetes. Portanto, João e José estão certos. João e José estão certos. Aqui a letra E responde a minha questão. Ei, galo velho! Os piás são bons. Os piás são galo, são galo. Esse Carlos aí tá fora, vai estudar de novo, não vai ter jeito, tá? Tranquilo? Show? Show de bola? Vamos? Aqui tem uns mapinhas aqui, só para te mostrar aqui, ó, como é diferente, tá? A astenosfera, aqui nós temos a astenosfera, aqui nós temos a mesosfera, aqui nós temos a endosfera, né? O núcleo é sólido, o núcleo externo é líquido, né? O manto, ele vai aumentando a sua densidade à medida que vai chegando na crosta, né? Aqui é um pouco mais líquido, é mais pastoso, aqui é um pouco mais plástico, aqui é mais duro e aqui é rígido. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Tranquilo? Show de bola? Aham, tá bom. Aqui nós temos uma questão de 2015, tá? Aqui eu quero que você... deixa eu ver se é essa aqui. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Isso. São questões de anos diferentes, porém questões que trazem o mesmo conteúdo. E você vai entender, tá? Veja só. O relevo é resultado da atuação de forças de origem interna e externa, as quais determinam as reentrâncias e as saliências da crosta terrestre. Sobre esse assunto podemos afirmar. Então o que eu quero dizer aqui? Eu quero chegar à conclusão de quê? Né? Que o camarada que estudou, e agora nos últimos tempos ele fez provas de concursos anteriores, né? Provas de anos anteriores, cara, o cara tá bem. O cara tá bem. Por quê? Você pode ver que mudam os anos, mas as questões elas são parecidas. Isso é um belo exemplo, tá? Então vamos ler de novo. O relevo é resultado da atuação de forças de origem interna e externa, as quais determinam as reentrâncias e saliências da crosta. Sobre esse assunto podemos afirmar que, vamos lá, número 1, vamos lá, sentença 1, né? Sentença 1. O surgimento das grandes cadeias montanhosas, como os Andes, os Alpes, o Himalaia, resulta de movimentos orogenéticos, claro, caracterizados pelos choques de placas tectônicas, claro. Acabei de falar isso, tá certo. 2. O intemperismo químico, é essa mesmo, tá vendo como essa aqui vai ser igual aquela antes de lá? O intemperismo químico, a outra também falou do intemperismo químico, é um agente esculpidor do relevo, exato. Muito característico em regiões desérticas. Cara, não, professor, para, é a mesma questão. Não é a mesma questão, não pode ser. Não é a mesma questão. Mas a ideia é a mesma, é isso que eu queria mostrar para você. Olha que beleza. Isso que eu queria mostrar. A ideia é a mesmíssima que estava passando agora. Portanto, tem alguma coisa, tem chance de estar certo isso aqui? Falsa. 3. Extensas planícies, como a do Rio Ganges, na Índia, e Mekong, no Vietnã, são resultantes de trabalho de deposição de sedimentos feitos pelos rios, formando planícies aluviais. Opa! Exato! Se ele puder seguir planícies pluviais, como estava ali no outro, falsa daí, né? Tá vendo como é igualzinha? Mudou da passiva para a voz ativa, só isso. Tá certo. A 4. Os planaltos brasileiros caracterizam-se como relevos residuais, né? Por quê? O relevo brasileiro ele foi esculpido ao longo dos anos. Ele foi formado e ao longo dos anos sofreu somente desgaste. Então essas maiores altitudes que nós temos são planaltos chamados planaltos residuais, porque eles sobraram. São resíduos do que tinha. Isso mesmo, tá certo. Pois permaneceram mais altos do que o relevo circundante, por apresentarem estrutura rochosa mais resistente ao trabalho erosivo. Claro, os planaltos cristalinos, por exemplo,
Exatamente isso. Tá certíssima. Fácil não? A 5. Por situar-se em área de estabilidade tectônica, o Brasil não possui formas de relevo resultantes da ação do vulcanismo. O Brasil possui, né? O Planalto Meridional, por exemplo, é um planalto originado por um grande derramamento de lavas vulcânicas, o chamado derramamento de Treppe, né? Que formou lá uma espécie de escadinha lá. Planalto Meridional é formado pelo vulcanismo. Portanto, tá falsa. Ele diz que não tem, não possui, possui, tá? Falsa. Portanto, 1, 3 e 4 são verdadeiras. 1, 3 e 4 eu tenho aqui na minha letra B de bola. Fácil ou não? Eita! Que fácil, tchê. Que fácil. Não, é muito fácil isso aí, tá? Aqui mais uma, tá? Aqui eu tenho um pouquinho, ó, das planícies, dos planaltos, ó, montanhas, diferenças aí para você dar uma olhadinha, tá? Se você estiver assistindo depois, você vai pausar e vai dar uma lida aí, tranquilo? Só para você relembrar. Mas vamos para outra questão aqui, vamos lá. Em 1540 a.C., o filósofo grego Xenófanes, conhece esse cara aqui, ó, encontrou conchas marinhas nos cumes de montanhas e pensou que elas poderiam ter estado no fundo do mar em algum momento, sendo posteriormente soerguidas. Tá. Ele tinha razão. Então um dia isso aí foi mar e soergueu por ação interna. Ele tinha razão. Forças do interior da Terra movimentam a crosta terrestre, criam novos relevos ou modificam a sua estrutura e fisionomia, né? É isso aí. Essas novas formas de relevo criadas são constantemente modificadas sob a ação da água e do ar, por exemplo. Assim, sobre a dinâmica do relevo terrestre e a atuação dos agentes internos e externos do relevo, pode-se afirmar que 1. A presença da dorsal mesoatlântica, grande cadeia montanhosa, grande cadeia de montanhas, submersa no Oceano Atlântico, que eu mostrei para você antes, ajuda a explicar a pouca probabilidade de ocorrerem tsunamis na costa brasileira, uma vez que esta é fruto da não colisão, mas do afastamento de placas. Exato! Por que nós não temos a propensão de ocorrer tsunamis? Porque o tsunami é quando há o choque de placas tectônicas, né? E eu mostrei para você que nós estamos afastando, nós temos afastamento de placa, ou seja, a placa sul-americana está vindo para cá e a placa africana está vindo para cá. E aí criou-se a dorsal mesoatlântica. Tá certo ou não? Tá certo. Beleza? A 2. O terremoto ocorrido no Japão em 2011, né, lá o pior de todos, não do mundo, o pior foi no Chile, mas lá nessa época. E aí isso aí a gente lembra, alguns nem eram nascidos, né, acho que eram já era, claro. Ocorreu esse terremoto, grandes tsunamis, devastou o país, tá? Ou seja, no terremoto ocorrido no Japão em 2011, a porção nordeste do país, né, foi a mais atingida por ser mais próxima do epicentro do maremoto. Isto é, por estar mais próxima ao local da superfície onde manifestou-se o maremoto. Exatamente. Exato. Tá certo. Certíssimo. 3. Os movimentos orogenéticos, ao atingirem as rochas com maior plasticidade da crosta terrestre, são os responsáveis, por exemplo, pela formação de grandes dobramentos modernos, como Alpes e os Andes. Exato. Tá? Esses movimentos de choques de placas tectônicas que vão fazer os dobramentos modernos. Esse dobramento é o quê? É uma dobra no relevo. Quem vai dobrar? A rocha que tem maior plasticidade, como diz aqui. Né? Os Alpes e os Andes são um belo exemplo de dobramentos modernos, portanto, verdade. No Brasil, não temos dobramentos modernos, que isso fique bem claro. A 4. A formação de grandes deltas como o Rio Nilo e a formação de grandes planícies aluviais, favoráveis à atividade agrícola como o Rio Ganges,
estão associadas principalmente à erosão pluvial. Olha de novo aqui, ó. Olha de novo esse cacete de pluvial aqui, ó. Não é erosão pluvial, é erosão fluvial. Fluvial. Se tivesse escrito fluvial, estaria certa. Portanto, falsa. Tome cuidado, uma palavrinha só. Só uma palavrinha, tá? A 5. A presença de solos pedregosos nas regiões desérticas solos pedregosos em regiões desérticas. Está relacionada principalmente à ação predominante do intemperismo químico. O que é que eu falei para você, vivente? Que intemperismo químico não está em regiões desérticas. Portanto, o que é isso aqui? É falsa. Que fácil. Portanto, eu tenho a 1, a 2 e a 3 como verdadeiras aqui na minha letra A, de acertei. Volta para mim aqui, ó. Ó, como é que estamos aqui? Aham! Olha só, gurizada, então tá. Nessa 1h30, eu tentei selecionar o que eu acho que vai cair na sua prova. Claro, são 12 questões, professor. Que bom se eu tivesse tempo de passar aqui, ó, todo o edital resumido para você. Não tem como, não tem como. Em 1h30 não tem como. Então, eu selecionei o que eu visualizo que irá cair na prova da SpaceX, dentre outras questões, tá? Isso aqui vai cair e você vai acertar, eu tenho certeza disso. Quero convidá-los também para a nossa próxima sexta-feira, a nossa super revisão de véspera. Não percam, tá? Questões de última hora aqui, ó, para que você vá para a sua prova no sábado e no domingo afiado. Beleza? Quem ficou conosco sabe que não vai ter problema algum e vai ter muito sucesso. Beleza? Desejo a todos até sexta-feira. Encontro vocês novamente e até a próxima aula. Você tem mentorias especiais, a meninada faz